O Ancelotti à vontade aí com a seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo, o que é fazer o primeiro treino de uma seleção brasileira visando, quando você pegou o time, você visava uma sequência que tinha Copa América, Copa das Confederações eliminatórias, a Copa América, a Copa das Confederações e tinha a Copa do Mundo, que estava mais à frente. O Ancelotti tem tudo isso, você tinha um período de 4 anos, o Ancelotti tem tudo isso num período de 1 ano, daqui à Copa do Mundo. Tem jogo O que se faz num primeiro treino? Há 3 dias da estreia, hein? É diferente. Hoje é segunda. Quinta-feira já tem jogo lá no Equador, contra o Equador. Assim, quando eu cheguei na seleção... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Era jogo amistoso, né? Então nós jogamos contra a Iugoslávia, um jogo amistoso lá no Maranhão. Então é diferente, você vai preparar, convoca jogador, depois você vai começar a selecionar os jogadores. Amistoso do Maranhão, né? Foi no Maranhão, Eu acho que as pessoas que eu falo aquela história, São Luís do Maranhão! Uma coisa que eu estava lendo um texto, fizeram um gol. Então você convoca os jogadores, vai convocando. Ali eu comecei o trabalho de fazer 2 seleções, né? Começar a colocar a molecada dentro da seleção principal, que era os jogadores que iam disputar o pré-olímpico e Olimpíadas. Então comecei o trabalho ali. Ele está pegando diferente, né? Ele está começando já quinta-feira com um jogo importante, contra um adversário que ele não conhece muito, né? Porque ele está acostumado com o futebol europeu, né? Então ele não conhece esse adversário. Já deve ter estudado, já deve ter escutado vídeo, tudo. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Que vê toda hora. Você tem que ver. Você tem que ver. Você vê, informação é legal, mas se você tem que dar uma olhada, que olhar é fundamental, né? A pergunta é a seguinte. Ele não tinha o Marquinhos, ele não tinha o Beraldo e não tinha, oh meu Deus do céu, me ajuda aí o da Inter, Carlos Augusto, foi o que tomou de 5. Ele tinha 2 do que ganhou de 5, chegaram agora e não tinha aparecido, ainda não chegou o que tomou de 5. Não vai chegar, não vai chegar com sorriso que esses dois. Esses dois evidentemente chegaram. Aí pega um futebol diferente, Carlos uma expectativa Augusto. Gigantesca. Galvão, Tem treino Carlos hoje. Augusto. Hã? Carlos Augusto é da Inter, vai chegar... Então, foi o que eu falei, Carlos Augusto que não chegou. Entendi. Que não tinha se apresentado. Faltavam 3, eu vi no mesmo voo. Eu vi, chegaria hoje, nós deve ter chegado. Isso aí nós chegamos e aquilo ali era 5h30 da tarde. E nós estávamos saindo já na parte de passaporte, ele saindo do avião, no voo que veio de Paris. Ele vinha da Itália e não tinha ainda chegado. Aí você conhece os caras, como é que faz? Já tem um time titular na cabeça para treinar amanhã, porque o dia forte de treinar deve ser amanhã, porque quarta já é véspera, já tem viagem, tem que ir para o Equador, porque na quinta já joga para o Equador. É muita coisa para pouco tempo, Vanderlei. Mas ele vai, eu acredito que ele vai optar pelo aquilo que ele já conhece, os jogadores que ele já conhece, de estar jogando com ele, tem alguns que jogaram com ele e outros que ele já está vendo na Europa, né? Então ele vai optar por isso aí, ele não vai ter outro caminho de fazer uma experiência com A, B ou C. Eu acho que Casemiro deve voltar para dar liderança, né? Então acho que deve ser por aí, não vejo ele mudando muito não. Acho que ele vai fazer aquilo que é mais simples. E não tem tempo para se treinar, vai treinar amanhã 20, 30 minutos, não dá para treinar mais que 20, 30 minutos. Para você ajeitar o time, montar o time do jeito que você quer, entendeu? Vai ser mais papo treino do que treinamento, vai ser mais conversa, vídeo, mostrar o adversário, vai ser mais por aí. Você fez 2 Copas do Mundo, Ricardo, mas participou de muitos jogos, e fora isso, transmitimos tantos eventos seus de Copa de Confederações, de eliminatórias, tudo isso, de Copa América. O que você imagina que possa acontecer nesses 2 dias? Eu volto a dizer, só 2 dias de treino. 2 dias, porque um é viagem, outro dia é jogo. Sim. O que pode se fazer? O que se pode fazer são os jogadores, né? O treinador não. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tô no grupo, é mais um treinador que chega, porque o Diniz saiu, o Dorival saiu e é o 3º treinador. Muitos jogadores já foram convocados outras vezes e tem que partir deles também para ajudar o treinador. Quando você chega com um treinador desse no banco para um jogo como esse, você chega pesado, porque é um treinador vencedor. E todo mundo tem que entender, o mundo inteiro sabe quem é o treinador. Não dá tempo de treinar, e não é desculpa mais, Galvão. Não tem como falar, o Equador também não treina, ninguém treina. E a nossa culpa esperamos o Ancelotti há 2 anos, vem, não vem, ok, chegou. Então os jogadores também têm que mudar essa mentalidade.
Porque eles também são culpados do fracasso. Não é só o treinador. Não são só os Mas treinadores. nunca é jogador sozinho, nunca é Não, treinador ninguém. sozinho. Mas eles têm que dizer, peraí, a gente precisa mudar isso. A gente precisa jogar bem. Outra coisa, tem muitos jogadores que foram para a Copa do Mundo, são cascudos. Essa experiência de treinamento, isso vem com o jogo. Mas aí não tem entrosamento. Tem a vontade do jogador e saber que no banco tem um baita treinador que vai dar esse respaldo. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo. Pega um Equador que tem 23 pontos e perdeu 3 pontos. Era para estar com 26. Não, ele teria 29. Porque ele entrou com menos 3. A campanha do Equador seria 26, é Galvão. fenomenal. Teria 26, ele 23 mais 3, 26. Corrija aí, É, 26, 26. Equador 23, ele teria 26. E já estaria na Copa, 26 já está na Copa. Estaria 26, estaria 5 Ele já pontos está na na frente Copa. do Brasil. Então, As pessoas podem não entender, porque ele foi punido e entrou com menos 3. exato. Então você vê que é uma negativo de boa 3. seleção. É uma ótima seleção, É muito muito boa. bem treinada. Muito boa seleção. Por isso que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo. Eu acho que é o momento certo da redenção desses jogadores que não estão rendendo bem. A realidade é essa. O Rodrigo, vou repetir, precisamos demonstrar o que ganhamos no clube dentro da seleção brasileira, porque não estamos rendendo. Então essa é a palavra que eu tenho, o do Rodrigo, na minha cabeça. O Brasil precisa melhorar, não é só depender do Ancelotti. Eles também têm que se juntar, se unir e aí fazer um Brasil forte. Casão, como é que funciona isso? O que você imagina que possa ter acontecido? Não, muda, Ou deva muda, acontecer? muda muita coisa. Primeiro, a motivação dos jogadores. É uma outra motivação. Você tem um treinador como Ancelotti, é o primeiro treinador oficialmente estrangeiro a dirigir a seleção brasileira em umas eliminatórias, possivelmente na Copa do Mundo. Um cara que ganhou todas as ligas principais da Europa, ganhou diversas Champions. Um cara super consagrado, conhecido, admirado no mundo todo. Então a seleção brasileira, ela estava meio apagada. Ela passava meio despercebida, chegava nos países para jogar meio que andando pelos cantos. A gente tinha perdido aquele nosso impacto de seleção brasileira. Agora isso aí não acontece mais. Tanto que ele ficou assustado com o número de imprensa que tinha no treinamento. Porque isso não acontece na Itália, isso não acontece em nenhum lugar. Acontece na seleção brasileira. Aí você junta a seleção brasileira, pentacampeã do mundo, a camisa mais pesada da história do futebol, com um treinador super campeão, super respeitado, atual, né? É respeitadíssimo atualmente. Você junta duas grandes forças e aí o Brasil chega pro Equador de uma forma diferente. Não chega mais pequenininho pelos resultados, pela bola que estava jogando. Como vinha chegando ultimamente. Como vinha chegando antes. Não, chega com o maior respeito, porque agora todos os outros pensam assim, caramba, esse cara, o Ancelotti, vai acordar esse gigante que estava adormecido, que é a seleção brasileira. É o que todo mundo está esperando. E é o que todo mundo está achando. Eu acho assim, agora na prática, eu acho que vai ter mais organização, que ele vai ter uma organização tática ali, uma coisa que é simples de fazer. O treinador aí você explica para os caras, o jogador entende o posicionamento em campo, você não tem treino, você não tem jogada ensaiada, você tem que ter um posicionamento definido, um desenho tático definido. Quando você colocar esses caras em campo, Casemiro deve estar motivadíssimo. Richarlison, o Marquinhos que acabou de ganhar, Beraldo, todos os outros que foram convocados estão assim, caramba, o Ancelotti chegou agora e eu estou na primeira lista. É a minha vez agora. É a minha tem vez. Gerson, tem Estevão. Exatamente. Vini Júnior. Só do Flamengo tem 5. Exatamente. Então eu acho que o Brasil tem grandes chances de fazer uma grande partida, como o Ricardo falou, talvez não tecnicamente. Mas aqui, ó, taticamente, isso coração, no coração, e aqui, ó, entrega. na força. Eu acho que a motivação vai ser grande. E a ideia dele, né, já manifestada, é Você fala, jogar... mas eu tenho uma pergunta para você. Vai lá. A ideia dele é, já manifestada por ele, jogar como jogava o Real Madrid, mas na temporada passada, né, que foi bem melhor do que o Real nessa ele é temporada. inteligentíssimo, né, É cara? óbvio. Eu quero que jogue como jogou o Real Madrid na temporada passada. Ele vai dizer que quer que jogue como jogou esse ano, que perdeu tudo do Barcelona? Não vai falar isso. Não, mas aqui, o Ricardo falou assim, né? Os jogadores também precisam ajudar a chegar. E aí eu estava observando essas imagens, você vê, obviamente, ele falando mais com aqueles que ele já conhece, né? Falou, encostou ali no Casemiro, encostou ali no Richarlison. Então eu fico imaginando os que não o conhecem, como é que é o papo para encostar lá no Vini. Aí ele fazendo uma reunião lá. Foi uma reunião antes de ir a campo. Sim, Primeiro, ele foi apresentado pelo Rodrigo
foi numa sala e esse foi o primeiro papo. O Rodrigo Caetano tá ali. Isso foi domingo à noite. Isso foi ontem à noite, quando ele recebeu os jogadores. Isso. Hoje já foi campo, imagens, né? Já eram de treino de campo. Então, eu fico imaginando se ele não o conhece, esse é o primeiro contato, né, Lúcio? O primeiro contato do técnico com o jogador, né? A reunião tem que meter conhecer, um papo lá, né? Um papo de apresentação, né? Conhecer os jogadores, começa a mostrar o que ele pensa. Assim, eu acho que a grande sacada desse negócio aí, eu vou na linha do Ricardo. Esquece o Ancelotti. O Ancelotti já deu o peso da chegada dele no Brasil. O peso está aí. Agora, quem tem que botar dentro da cara responsabilidade são os jogadores. Isso é que vai acontecer agora. Os jogadores vão ter que chamar a responsabilidade, que até então não chamaram. Transferia sempre para o treinador. Agora não, ele tem bagagem para poder chegar nos caras duro. Vem cá, meu camarada, agora é a tua vez de botar a cara para fora. E bota a tua cara para apanhar aí. Entendeu? Então acho que vai ser bem por aí. Olha o papo com o Casimiro ali. Aí eu fico imaginando os que não conhecem o Ancelotti, os outros jogadores, claro, vão encostar no Casimiro, no Vini, no Richarlison, perguntar como é que é esse cara. Ele é tudo isso mesmo, é legal lá com o Richarlison. Ali, não está nem olhando pro técnico. Não está nem olhando, mas o Richarlison está bem à vontade, o Casimiro, evidente. Olha o sorriso do Casimiro ali. O Casimiro deve ter falado assim, me dá essa abraçadeira logo para mim aí. E Galvão, a gente que jogou o Vanderlei também, o próprio, uma chance dessa, se me desse, eu não saía mais não. Eu iria para a Copa. Se eu tenho a chance que esses 22 jogadores têm, eu iria para a Copa do Mundo. Eu, Ricardo. Eu pensaria assim. Eu briguei com o Ricardo Gomes, Moser, Aldair, Márcio Santos, Mauro Galvão. Quando eu tive a minha chance, eu disse, eu vou para a Copa. Não importa quem vai ficar de fora. Se eu tenho essa chance que ele está dando, meu amigo... Mas é bom a gente lembrar que ele fez questão de dizer, tem vários jogadores que teoricamente estariam aqui, mas que estão contundidos. Sim. Ele citou nominalmente o Rodrigo. Ele citou o Pedro. Não, ele citou o Rodrigo, citou o Neymar. Quem mais, gente, que ele citou? Ele citou o Joel, então ele citou uns 4 jogadores que teoricamente estariam ali. Goleiro. O Militão, que ele é fã do Militão como zagueiro. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Mauro. Pra gente passar pro Campeonato Brasileiro, tá, pra dizer da dinâmica do programa. Eu queria saber do Mauro Naves. Meu Deus. O meu velho parceiro, repórter, o grande repórter Mauro Naves. Se ainda nós estivéssemos lá fazendo a seleção brasileira ali localmente, então eu ia dizer, Mauro Naves, o que você perguntou hoje pro Ancelotti? O que você teria perguntado? O que você gostaria de ter perguntado? Te peguei de calça curta agora. Na primeira entrevista dele? Hoje, se estivesse lá. Já tem o time na cabeça? E até que ponto vão pesar esses treinos aqui? Porque eu imagino que não vai dar tempo de pesar esse treino. Eu acho que, você perguntou pro Lucha, é mais ou menos isso. O Luxemburgo foi lá, jogo com a Iugoslávia, não me esqueço. É lógico que ele já no avião tá falando, vou jogar com fulano, com o Beltrano e tal, como antes, sei lá. Ele talvez não responderia, né? Mas acho que é o que a gente quer saber, né? Quem é que começa, se joga com centroavante, joga sem centroavante. Tem várias perguntas. Eu estou vendo ali falando com o Richarlison. O Richarlison trabalhou com ele. Mas não sei se o time dele vai ter centroavante. Falaram todos o nome do Richarlison aqui. Eu não ouvi ninguém falar o nome do Matheus Cunha. O Matheus Cunha, que é campeão olímpico, ele não teve uma grande passagem na seleção, mas ele faz um grande campeonato inglês e acabou de ser contratado por um dos gigantes. Acabou de ser contratado pelo time do Casemiro, pelo Manchester United. Então o cara que vai para ser centroavante do Manchester United, tá com a bola mas eu não sei se vai ser assim. centroavante, que ele não está jogando centroavante já faz um tempo. Mas atacante, eu digo ali. Agora, o encontro mais legal ali que eu vi na imagem, se puder repetir, não foi com o Casemiro, não foi com o Richarlison, foi com o Rafinha, que o Rafinha destruiu o Real Madrid 4 vezes nessa temporada. Mas o Rafinha não joga quinta-feira. Não, tudo bem. Eu tô falando que o Rafinha destruiu o Real Madrid 4 vezes. Ali apareceu a imagem, olha ali, ó. Olha lá a imagem. Dele o Rafinha sorrindo, ele falando alguma coisa pro Rafinha e o Rafinha rindo. Ali daí tá falando, você acabou com o meu time 4 vezes. Você acabou com o meu time e agora não vai me ajudar? O Rafinha bota até a mão nas costas dele. A conversa ali, se a gente fosse inventar uma leitura labial, Rafinha, eu quero que você faça aqui tudo que você fez lá comigo, viu?
Aí o Rafinha, tá bom, professor, estou do seu lado. Aí bota a mão Olha lá, o Casimiro está ouvindo a conversa, o Rafinha bota a mão no ombro dele, ele diz assim, Carleto, Dom Carleto, o Mister, como ele chama, deixa comigo que agora estou do seu lado. Nessa aqui do seu lado, é mais ou menos por aí. Vamos esperar que a seleção brasileira faça uma grande estreia. Não dá para ser uma coisa maravilhosa, até porque, vamos lembrar, eu não sei se vocês concordam, eu quero passar para o Campeonato Brasileiro, o Equador foi até aqui a segunda melhor seleção da América do Sul nessa eliminatória. Melhor do que o Uruguai, melhor que o Brasil, melhor do que a Colômbia. Está ali atrás da Argentina, podia estar mais perto. Volto a dizer, começou com menos 3 pontos. Então, jogo fácil não é, não. Vou chamar eles para cá, estou jogando na casa deles. Chamar eles para cá significa ter o Vini Júnior espaço para contra-ataque, como ter no Real Madrid. Eles não vão sair assim também. Alguém, não sei, tem que esperar. Vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar até sexta-feira. Quinta-feira para ver o jogo, né? Na quinta-feira a gente vai assistir o jogo e saber qual foi a opção que ele teve, né? Que eu acho assim, Galvão, a gente está assim, numa expectativa muito grande, né? Todo mundo. Né? De que o Ancelotti chegou e a variante mágica dele. Futebol não é você bota no tubo de ensaio e sai um time. Botou aqui no tubo de ensaio, pum, sai um time de futebol. Tem uma série de coisas que são importantes. Nesse momento da seleção brasileira, certo? A chegada do Ancelotti, o que ela traz? Ela traz peso de uma liderança. O jogador agora se sente mais sossegado. Tem alguém que vai segurar a onda para mim. E ele, com certeza, vai chegar para os jogadores, vai cobrar dos jogadores que eles vão ter que chegar e botar para fora também todo o potencial que eles têm. Então agora isso começa a ser uma troca. Eu estou aqui, eu protejo... Como disse o Ricardo, eu quero ir para a Copa. E outra coisa, ali começa o seguinte, a disputa. Eu tenho certeza que ele vai provocar isso. Eu tenho certeza absoluta. Ali começa a disputa entre os jogadores, aqueles que estão para vir, e esses que estão ali, opa, peraí, me olha com os olhos diferentes aqui, porque eu quero ir para a Copa. Aí começa a ter a competição interna. E a competição interna ela é saudável. Por quê? Porque eu forço alguém a ter que melhorar a produção. Entendeu? A vinda do Casimiro. Alguém ficou assustado com a volta do Casimiro à seleção brasileira. Alguém pode ficar fora. Com a volta dele. Então, isso tudo. Alguém tem que sair, ué. Então, isso tudo já começa a ficar meio bom para quem é do futebol. Isso é a melhor coisa que tem. A competição interna, jogadores brigando, querer ficar na seleção brasileira, querer realmente ficar na seleção brasileira para ficar na Copa do Mundo. Não chegar aqui, jogar e vai embora, tomar porrada, não. Agora é o seguinte: tem um treinador de peso e nós vamos ter que botar para fora todo o nosso potencial. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.